Olha, o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, anunciou que haverá uma nova regra para a aposentadoria, a chamada conhecida aposentadoria por idade, no ano de 2023. E a gente vai conversar um pouco sobre essa mudança, o que é que de fato deve acontecer a partir de 2023, com o advogado previdenciarista, o doutor Daniel Gueiros, que a gente sempre agradece, viu, doutor, por estar conosco, ajudar a compreender algo que é tão complexo como direito previdenciário. Bom dia, doutor. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvinte da CBN. É um prazer mais uma vez estar aqui contribuindo. Pois é, Elias, toda vez que a gente analisa a reforma da Previdência, verifica um detalhe muito importante. As regras que foram inseridas pela alteração, elas são aplicadas no cotidiano do brasileiro aos poucos, né? Então a gente tem mudanças que vão acontecendo de acordo com o passar dos anos. E uma dessas, a próxima inclusive, é justamente a nova regra de idade para a aposentadoria da mulher. Para a aposentadoria da mulher e não para os homens? Então, Elias, para os homens o que é que acontece? A regra da aposentadoria por idade permaneceu em 65 anos de idade e para a mulher que era de 60, ela foi avançando desde janeiro de 2020, 6 meses para cada ano que avançava. Então, hoje, em 2022, a regra de 61 anos e 6 meses para que a mulher tenha direito à aposentadoria por idade e a partir de 2023 passará a ser de 62 anos de idade. Por isso que eu sempre reforço a importância de se realizar um planejamento previdenciário. Com todas essas alterações que são feitas na Constituição, com essa flexibilidade das regras previdenciárias, é muito importante que o segurado veja em qual regra ele está se enquadrando. Porque nós temos, além de muitas regras de transição, hoje em dia, vários requisitos diferentes para cada tipo de benefício e dependendo, claro, do gênero da pessoa. Agora, doutor, independentemente de ser homem ou mulher, com 65 ou com 62, com o acréscimo que vai ter aí em 2023, modificou-se também o tempo de contribuição, porque para cada benefício desse há uma contrapartida, né, que é pecuniária, que significa pagar mensalmente determinada contribuição ou não, doutor? Então, Elias, esse é um outro elemento importante. Toda pessoa que vai receber um benefício previdenciário, se for um segurado e não um dependente, que é uma outra questão, precisa dessa contribuição previdenciária mínima, né, que a gente chama de carência. No caso da aposentadoria por idade, há a previsão de pelo menos 180 meses de contribuição, que seria de 15 anos. Desde a reforma da Previdência, trocou-se o termo carência por tempo de contribuição em relação à aposentadoria por idade. Só que tem um detalhe, a reforma trouxe a previsão de que aquele homem que se filiou à Previdência Social após a reforma da Previdência, após 13 de novembro de 2019, ele só vai se aposentar com pelo menos 20 anos de contribuição e 65 anos de idade. Então, esse é um aspecto que também foi alterado, muito importante, e que precisa ser verificado em cada caso quando essa pessoa se filiou à Previdência Social, ela se inscreveu na Previdência Social. Não significa necessariamente que foi feita a primeira contribuição, mas quando houve a inscrição dessa pessoa. Então, as mulheres permanecem com um tempo de contribuição de pelo menos 15 anos para a aposentadoria, o que altera é o requisito etário da idade. E os homens, caso tenham se filiado depois da reforma da Previdência, precisarão contribuir por pelo menos 20 anos e a idade é a mesma, 65 anos de idade. Agora, doutor Daniel, as pessoas às vezes ficam se perguntando, poxa, mas faltava um dia para que eu me aposentasse e a regra se estabeleceu no dia anterior. Ainda assim, eu tenho que passar por essa transição? Elias, nesse caso a pessoa precisará verificar em qual regra de transição ela vai se enquadrar. Se estava muito próximo, é bastante provável que a regra de transição para essa pessoa seja mais vantajosa. Por quê? Normalmente o aspecto que se insere, que é aplicado na regra de transição,
é um pedágio. Na maioria dos casos é um pedágio. Ou seja, se faltavam 6 meses para uma pessoa completar o tempo, ela vai precisar contribuir por mais 6 meses, além daqueles que eram necessários, que é o pedágio de 100% que a gente chama. Há alguns benefícios em que o pedágio é reduzido, de 50%. Claro que vai depender de quanto tempo faltava para essa pessoa completar os requisitos de alguma aposentadoria, sempre tendo em vista que o marco, ou seja, a data que ela precisa considerar para isso, é a data em que a emenda à Constituição, ou seja, a reforma da Previdência, melhor dizendo, ela entrou em vigor, novembro de 2019. Então tem que verificar justamente isso. Muita gente lamenta o fato de que as regras da Previdência, quando são alteradas, elas sempre vêm para tornar mais difícil o acesso ao benefício. Isso é fato. Nós tivemos pelo menos 6 reformas da Previdência de 98 para cá. Todas elas tornando mais rígido o acesso a benefícios previdenciários. Então, é sempre importante verificar em qual regra de transição eu vou conseguir me enquadrar como segurado da Previdência Social. Não existe direito a regime jurídico vigente, ou seja, ninguém tem direito a manter a lei como ela está hoje. O que é assegurado é que se uma pessoa já preencher os requisitos antes da alteração, ela pode optar pela regra antiga. Então, se uma mulher já tinha uns 60 anos de idade e os 15 anos de contribuição ou 180 meses de carência antes da reforma da Previdência, ela vai poder se aposentar pela regra antiga. Então, doutor, vamos tentar fazer aqui um paralelo. Homens e mulheres em 2022 e que buscam aí a aposentadoria, conhecida aposentadoria por idade em 2022, e como ficam as regras aí, as modificações para 2023, doutor Daniel? Perfeito, Elias. A regra atual para o homem que já estava afiliado à Previdência Social, INSS, antes de 2009, que é a maioria dos casos, 65 anos de idade, 15 anos de contribuição. E para a mulher, hoje, 61 anos e 6 meses de idade e 15 anos de contribuição. Em 2023, então, não teremos modificações para os homens, mas teremos um acréscimo aí de 6 meses para as mulheres. Para a mulher, perfeito. Para a mulher, passa para 62 anos de idade, 61 anos e 6 meses em 2022, a partir de 2023, 62 anos de idade. Bem, doutor Daniel, um ouvinte perguntando aqui sobre o início, ou seja, o ingresso no sistema, no próprio INSS. Ela está me perguntando aqui sobre, eu tenho uma data específica para fazer a primeira contribuição ou posso fazê-la em qualquer dia do mês? Elias, existem várias modalidades de contribuição, depende da sua relação com a Previdência Social. Se ela vai contribuir como autônomo, por exemplo, como a gente fala, né? Ela vai precisar fazer a contribuição até o dia 15 do mês seguinte. Essa contribuição até o dia 15 de novembro, por exemplo, se refere à competência atual de outubro. Então, ela pode fazer esse pagamento e vai ter uma competência contabilizada que é do mês de outubro. Essa competência paga em dia, ela conta como tempo de contribuição e como carência para o acesso a outros benefícios. Perfeito, perfeito. Doutor, tem gente aqui perguntando se nós estamos falando sobre LOAS ou sobre aposentadoria por idade, e parece-me até porque, pelo que ele fala aqui, seria o salário mínimo, é isso mesmo? Então, Elias, isso é muito importante. Muita gente acredita que as idades para o acesso ao LOAS são as mesmas para as aposentadorias. O LOAS ele não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. A idade para homem e mulher que vai se aposentar como amparo à pessoa idosa, como a gente chama o LOAS idoso, é de 65 anos, não há diferença. LOAS, valor um salário mínimo. O benefício previdenciário de aposentadoria, para quem contribui para a Previdência, vai variar de acordo com o histórico que essa pessoa tem de pagamentos, mas o valor mínimo também é um salário mínimo. Pode aumentar de acordo com a contribuição que a pessoa tiver e de acordo com o tempo de contribuição que ela tiver, além dos 15 ou dos 20 anos, primeiro no caso da mulher ou no caso do homem. Para a mulher, cada ano que passar dos 15 mínimos de contribuição, ela vai ter 2% de acréscimo no valor do benefício dela, se ela tiver contribuições acima do salário mínimo.
Bem, doutor, a pergunta aqui é nada fácil. Deveria ser dirigida à gerência do INSS. Mas quanto tempo leva para o INSS aprovar uma aposentadoria por idade? Existe um prazo legal em que o INSS estaria, por exemplo, obrigado, no mínimo, a se manifestar favoravelmente ou não ao pedido? Muito bem colocado, Elias. Existe um prazo legal que é de pelo menos, de até, 45 dias para que a administração pública, de forma geral, dê uma resposta. Se não houver uma resposta nesse prazo, o que se configura é um cenário de desídia administrativa, que é uma ilegalidade. Em tese, isso já permitiria que essa pessoa que fez o requerimento acionasse a justiça por causa dessa demora. Mas a justiça convencionou, ou seja, determinou que, apesar da perda do prazo, somente a partir de 120 dias estaria configurado um prazo de inaceitável demora que justificasse uma pessoa mover uma ação. Então, em resumo, é de até 45 dias para que dê uma resposta. Mas a justiça provavelmente só aceitará um processo para discutir essa demora após 120 dias. Agora, doutor Daniel, uma vez que a aposentadoria foi deferida, olha, minha aposentadoria por idade o INSS concedeu, eu posso continuar trabalhando? Depende da natureza da aposentadoria. Se for uma aposentadoria que não se refira à incapacidade para o trabalho, como, por exemplo, aquela que a gente conhece por idade, por tempo de contribuição, totalmente acumulável com a remuneração de um contrato de trabalho ou de outra atividade econômica. Se for auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e LOAS, inclusive, não é possível exercer, ou melhor, não é autorizado que essa pessoa trabalhe ou realize alguma atividade econômica, ainda que seja informal, sob pena de configurar crime e, inclusive, poder ser condenada a devolver os valores que recebeu. A aposentadoria que me referi era por idade mesmo, doutor, era por idade. Então ele pode continuar trabalhando. Isso. Isso é super importante. A aposentadoria por idade, ele vai continuar contribuindo para a Previdência, doutor? Vai continuar havendo a contribuição. O que não pode acontecer é a desaposentação. É uma discussão que, inclusive, chegou ao Supremo Tribunal Federal sobre considerar se aquelas contribuições feitas após a aposentadoria poderiam ser computadas para revisar o valor do benefício, mas o STF bateu o martelo e entendeu que não é possível. Então, as contribuições são realizadas, mas não vai ser possível revisar para se chegar a um novo valor do benefício. Isso é super importante, porque dá uma ideia, sei lá, será que a gente vive mais 65 e contribui aí mais 15? Eu posso ter 2 aposentadorias por idade, doutor? Não é possível fazer esse acúmulo, a menos que a outra aposentadoria seja de um outro regime de previdência. Acontece bastante com servidores públicos que contribuem pelo regime próprio, como, por exemplo, o município de Maceió, e que tem um histórico de contribuição também para o INSS, como é o caso dos professores que também trabalham na esfera privada. Aí é possível acumular 2 benefícios porque o fundo de custeio é diferente. Um é o INSS, que tem autonomia orçamentária que vai pagar, e o outro o município de Maceió por meio do IPREV. Olha, a nossa ouvinte aqui fala que a vizinha conseguiu aumentar a aposentadoria por idade do marido dela em 25%. Existe essa condição, doutor? Elias, essa discussão ela é bastante recente na jurisprudência sobre aumentar esse valor se a pessoa precisasse, por exemplo, de um acompanhante para atividades cotidianas. Mas isso não foi ainda definido. Na verdade, o que se tem é um posicionamento predominante de que o adicional de 25% só é cabível na aposentadoria por invalidez. O que pode ter acontecido é que ele passou por alguma revisão e foi constatado que o INSS errou a forma de cálculo do benefício e o aumento totalizou 25% do que ele recebia antes. Isso aí é plenamente possível. O INSS ele erra com frequência a forma de cálculo dos benefícios previdenciários. Então, é sempre plausível analisar se há possibilidade de fazer essa revisão. Se de fato for constatado, o valor do benefício pode aumentar. Agora, doutor Daniel Gueiros, imaginando aqui, deu tudo errado. Para a gente concluir essa nossa conversa, a aposentadoria não foi deferida. E agora? Se
se a aposentadoria não foi deferida, Elias, é importante que o segurado, a pessoa que fez o pedido, verifique qual foi o motivo do indeferimento, procure ajuda profissional especializada para que seja analisada a possibilidade de questionar esse indeferimento judicialmente. O INSS indefere, o INSS nega mais de 50% dos pedidos que são realizados na esfera administrativa. Por isso que ele é o maior litigante judicial do país. Então é importante verificar qual foi o motivo dessa negativa para analisar a possibilidade de questionar isso judicialmente, o que é, infelizmente, bastante comum. O INSS errar ao negar um benefício. Então, o não que o INSS diz não é o ponto final. Ele pode ser só o ponto inicial para uma ação judicial. Muito bem, doutor Daniel Gueiros, mais uma vez a nossa admiração, nosso respeito e a nossa gratidão pelas informações. Tenho certeza que ajudamos a muita gente a tirar dúvidas sobre um tema que parece ser muito fácil. Olha, você tem 65 anos, tem 15 anos, você que é homem, você tem 62 anos, que é mulher, tem 15 anos, mas não é bem assim, né, doutor? O direito previdenciário é bastante complexo e o ideal é que todos possam ser acompanhados por um advogado da área. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Elias. Um prazer, um bom dia. Daniel Gueiros é advogado previdenciarista.